Então, bom dia você que está me acompanhando aí. A gente vai falar sobre o Immanuel Kant hoje. E Immanuel Kant viveu entre 1724 e 1804. É um filósofo que vai influenciar profundamente a era moderna, é um filósofo da era moderna. E essa influência do Kant vai dar ruptura que ele provocou em toda a história da filosofia. Que ruptura é essa? É uma ruptura que vem desde lá de Sócrates, passando por todos os filósofos, os gregos, os helenistas, os filósofos que constituíram a Idade Média, até chegar à Era Moderna, passando pelos racionalistas e pelos empiristas. E o Kant, ele mesmo vai dizer de si mesmo, vai dizer que ele produziu uma revolução copernicana, que é uma ruptura da forma de se enxergar a existência da filosofia e a busca pela verdade, né? Por que copernicana ele usa essa expressão? Porque Copérnico foi aquele que primeiro apresentou a diferença entre a visão anterior que se tinha, onde a Terra era o centro do universo, e ele observou que o Sol que era o centro do universo. Esse Sol vai estabelecer uma teoria heliocêntrica, substituindo o geocentrismo. É só uma imagem que o Kant estabelece para dizer que tudo que havia sido feito antes, tudo que havia sido pensado pela filosofia como uma forma de entender a origem da verdade, ele estabelecia a partir de agora, a partir do momento que ele vive, no século XVIII, que não era mais dessa forma. E que tipo de ruptura era essa? Era uma ruptura principalmente com a forma de se entender a origem das coisas, a origem da vida, a origem da existência. Se a gente voltar mais um pouquinho, Descartes vai ser classificado por Kant como um racionalista dogmático, né? Então, o que é um racionalismo dogmático? É a ideia de que tudo é projeção da razão. A razão é a régua medidora de toda a existência humana e que, portanto, o mundo real, o mundo sensível, não produzia verdade alguma. O que é o mundo real e o mundo sensível? Desde lá de Platão, a gente já abordou isso. O mundo sensível é aquele que a gente enxerga, ouve, cheira, toca e sente pelo paladar. O mundo sensível é aquele que a gente apreende pelos sentidos. Então, se eu estou vendo alguma coisa, o empirismo parece uma lógica para a gente, principalmente por causa da ciência. O empirismo é a forma do mundo se apresentar para nós pelos sentidos. Mas o Platão já dizia lá, há 400 e poucos anos antes de Cristo, que esses sentidos enganavam, né? E que esses sentidos se apresentavam para nós de uma forma muito diferente do que seria a realidade. Platão dizia que o mundo ideal era um mundo perfeito, era um mundo onde havia a verdade, e que o mundo sensível era só uma representação dessa verdade. Depois outros filósofos vão colaborar com Platão, vão ter como referência essa forma de se pensar do Platão, mas Kant vai equilibrar o empirismo e o dogmatismo. Kant vai participar, vai ser um fundador de uma escola que não é nem racionalista dogmática, nem o empirista. Ele vai fundar a escola criticista. Por que criticista? Porque ele faz a crítica tanto àqueles filósofos que entendem que a verdade tem origem na razão,
quanto aqueles que dizem que a verdade tem origem no mundo sensível, no mundo empírico. O Kant vai dizer que esse mundo empírico realmente, de alguma forma, apresenta a verdade, mas essa verdade é caótica, né? O próprio Rime, que é o Rime se escreve H-U-M-E, o próprio Rime vai dizer que não era possível encontrar a verdade através do mundo empírico, porque esse mundo empírico é caótico, ele se apresenta de diversas formas. E aí a gente pega um exemplo, quando você olha no espelho de manhã, você se acha bonita, se acha bela, agradece a Deus pela bela imagem que te permitiu ter. E depois você chega à noite em casa, olha para o espelho e fala, nossa, que horror, né? Esse mesmo objeto, entre aspas, que se apresenta ali no espelho de manhã e que você faz um juízo de valor atestando a beleza, à noite você, no mesmo objeto, diz que não há beleza naquela imagem, né? Então o próprio Rime diz que além de ser um empirista, ele vai ser um ceticista, né? Um cético quanto ao encontro, quanto à possibilidade de se encontrar a verdade nesse mundo empírico. Enquanto Descartes, um racionalista que o Kant chama de racionalista dogmático, vai ser aquele que se apresenta o mundo a partir da razão. Tudo seria projeção da razão humana, meio que um mundo ideal, meio que um mundo afastado da realidade prática, da realidade empírica. Por isso que o Kant vai dizer que ele vai romper com essa nova forma de metafísica. Se Platão atribuía a verdade além do físico, na metafísica, no mundo ideal, no mundo dos deuses, ao qual só os filósofos haveriam de ter acesso, o Descartes, na era moderna, vai dizer que não é o Deus que atribui a verdade, mas é a razão humana, colocando como na característica do Renascimento o homem como centro do universo. Só que não um homem prático, não um homem de uma realidade concreta, mas um homem projetado pela própria razão. Bom, e o Kant vai criticar essas duas formas de existência, ele vai entender que a razão é também uma forma de medir essa realidade, mas que essa realidade ela vinha do mundo concreto e do mundo real. E ele vai pegar um exemplo que a gente pode pegar um exemplo como a partir da arte, por exemplo, onde há o impressionismo, né? Até o século XIX, as coisas eram descritas pelos artistas, pelos pintores, tal qual ela era. Então, se eu fosse pintar um ser humano, eu tentava ali descrever todas as características do ser humano. Era uma fotografia feita através da pintura. Mas quando surge a fotografia no século XIX, essa forma de arte ela fica alheia à expressão da verdade. Porque uma fotografia ela revela muito mais aquele objeto que eu estou fotografando do que a pintura. E surge uma forma de se interpretar a arte, a pintura, chamada de impressionismo, né? Do Cézanne é um desses que fazem parte dessa escola artística. E ele começa a fazer interpretações daquilo que era a realidade, daquilo que se apresentava como a realidade. Essas interpretações descreviam não o sujeito ou o objeto como ele era, mas uma interpretação com traços muito diferenciados da realidade. Então essa escola do Kant rompe com os dois modelos anteriores, por isso ele se atribui um revolucionário na filosofia. Ele vai romper com essa dicotomia entre idealismo e realismo. Segundo ele mesmo, seria uma revolução nas formas de investigação sobre a verdade. O Kant vai dizer também
que o conhecimento é limitado, né? É limitado porque filósofos anteriores haviam dito que era possível conhecer totalmente o mundo. E o Kant diz que há uma limitação com relação a esse conhecimento do mundo. Não interessava para a filosofia tentar entender se existia Deus ou não. Isso não importaria mais à filosofia. A filosofia assume aí um papel mais pragmático de tentar entender, de tentar demonstrar a vida humana. Um outro cara importante que acabou influenciando o Emmanuel Kant foi o Rousseau, do qual ele agradeceu. O Kant vai escrever suas principais obras, ele já está na idade adulta, naquilo que a gente chama de terceira idade hoje, né? E ele vai fazer elogios àqueles mesmos filósofos que ele critica, né? Ele elogia o Rime, ele faz um elogio muito forte também ao Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, um dos elementos mais importantes do iluminismo. O Rousseau entendia que a natureza humana não era ruim, como Hobbes havia falado antes, né? O Hobbes dizia que o homem era mau, nascia vil, mesquinho, interesseiro, e que, portanto, haveria de ter um estado forte sobre ele, onde o estado de natureza iria ser substituído por um estado civil, né? Por um estado onde os seres humanos se relacionariam a partir de valores estabelecidos pelo Estado. O Rousseau vai dizer que não. O homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. A gente pode falar disso depois, mas para o Rousseau a natureza humana era boa. E a vida, os valores, as normas e as regras eram estabelecidas pela vida em sociedade. Então Kant agradece ao Rousseau com relação a essa forma de ver o mundo, mas vai romper com Rousseau também, dizendo que a natureza humana não existe. O que seria a natureza humana? A ideia de que ou o sujeito nasce bom ou o sujeito nasce ruim. Ou o sujeito nasce mal e precisa de um contrato social que organize os valores, ou o sujeito nasce ruim, ou nasce bom, né? E a partir daí a sociedade que estabeleceria a forma que esse indivíduo iria pensar. O Kant dá autonomia a essa razão, né? E depois a gente vai ver, vai falar, no Enem, por exemplo, duas palavrinhas são muito importantes nas questões que vieram do Kant, né? A autonomia da razão, que coloca o ser humano como sujeito da própria história, né? Sujeito da sua própria vida. Essa autonomia tem a ver com a ideia de que ele não reconhece a natureza humana como algo importante para os valores. Os seres humanos não nascem com valores prontos, com um pensamento pronto, mas ele forma o seu pensamento a partir das relações sociais. E isso é uma característica fundamental e vai fundar a era moderna. A ideia de que o ser humano ele se estabelece a partir das relações sociais, pelo mundo da cultura, né? Então esse mundo da cultura é um mundo que acaba determinando as formas de pensar dos seres humanos, né? Então o que o Kant traz para nós? A relação entre natureza e cultura. Isso é importante a gente pensar nessa forma de pensar do Kant. Então essa relação entre natureza e cultura, o Kant vai fazer a partir da relação de uma separação que só o Kant vai fazer entre o que seria vontade e o que seria desejo. O desejo, segundo Kant, se manifestaria através das intuições. Então o desejo é uma motivação muito característica, segundo Kant, dos animais. São movidos pelo desejo e, sendo movido pelos desejos e pelas intuições, não haveriam regras
de convivência. E essa relação entre desejo e vontade se dá na relação entre natureza e cultura. O reino da cultura seria o reino da vontade, seria o reino onde estaria estabelecida as regras sociais estabelecidas pelo próprio homem, né? Então, as experiências que são experiências sensíveis seriam aquilo que o Kant vai chamar de mundo a posteriori, né? Esse mundo a posteriori seria um mundo que se apresentaria a partir da experiência sensível, né? Vem de posterior, né? Que a gente se utiliza no senso comum. É uma contradição entre o mundo a posteriori e o mundo a priori. A priori, um mundo que seria estabelecido, uma visão de mundo que seria estabelecido a partir da razão, né? Uma antinomia entre mundo real, concreto, e um mundo ideal, né? Uma contradição entre realismo e idealismo. Uma nova contradição que se estabelece a partir daí seria entre objetividade e subjetividade. O que é a objetividade? É a ideia de que aquilo que se apresenta para nós, o objeto que está na minha frente, tem uma verdade objetiva nele, né? Então, se eu olho uma cadeira, aquilo é a cadeira. Segundo Platão, aquilo seria uma representação mal feita da realidade. Mas é assim que, por exemplo, os empiristas veem o mundo. E a relação com a subjetividade, né? O que é a subjetividade? São os próprios valores do indivíduo. Então, nessa relação entre natureza e cultura, a natureza expressaria uma objetividade de uma realidade concreta, e o mundo da cultura dependeria da subjetividade dos indivíduos. Então, cada indivíduo, e isso é importante porque depois em Hegel essa razão vai voltar a ser uma referência, mas uma razão que não é individual. Para o Kant, essa razão é individual. O mundo subjetivo é o mundo onde o ser humano interpreta a realidade, e ao interpretar a realidade, esse ser humano vai identificar se essa realidade se apresenta como verdade ou se ela não é uma verdade. Então, o que o Kant faz é atribuir à razão humana com uma importância muito grande. Ela vai ser uma régua medidora da realidade. A realidade se apresenta como verdade, objetiva, concreta. O mundo sensível se apresenta para mim, mas eu vou interpretar esse mundo sensível. Eu, enquanto expressão da razão, vou interpretar esse mundo sensível. E isso que estabelece a relação entre o mundo objetivo e mundo subjetivo, que o Kant vai chamar de mundo a priori, que é o mundo da razão, e o mundo a posteriori, que é o mundo da realidade sensível. Essa relação entre mundo a priori e o mundo a posteriori é a forma que ele acaba estabelecendo a origem ou não da verdade, né? Ele chama esse mundo a priori de juízo sintético a priori, né? Como no conhecimento, a moral, que é produto do mundo cultural, vai ser responsável por estabelecer aquilo que é certo e o que é errado, aquilo que é bonito e aquilo que é feio. Então, o objeto não se apresenta como uma verdade absoluta, né? E aí o objeto aí não é só um objeto, mas, por exemplo, os valores. O que o Kant está dizendo é que valores nem nascem com os seres humanos, nem se apresentam aos seres humanos como verdades absolutas, né? O que depende para que eu entenda se aquilo é uma verdade ou não é a razão, o mundo a priori ou o juízo sintético a priori. O juízo é aquela forma de eu pensar subjetivamente. E existe um outro juízo, que é um juízo sintético a posteriori, né? Que é o mundo concreto, é o mundo que se apresenta para mim como se fosse um mundo verdadeiro. Então,
O mundo se apresenta para mim como uma forma sensível e objetiva, e eu vou entender, vou tentar entender a partir da minha razão, eu vou medir a partir da minha razão se aquilo que se apresenta para mim é verdadeiro ou não é verdadeiro. Então, o que o Kant vai colocar é a questão da autonomia da razão diante de um dogmatismo, né, do racionalismo, que se expressaria como um abuso de autoridade. Né? Ele está se referindo ao mundo da Idade Média, a filosofia da Idade Média, do qual o rei era a expressão da vontade de Deus, e vinha de cima para baixo, vinha anterior à existência do indivíduo. Então, se existia pobreza, era porque Deus queria assim, e Deus se expressaria pela boca do rei. O que o Kant está dizendo é que não, nada existe antes da existência humana. A existência humana, o mundo da cultura, o mundo da moral vai ser determinado pela razão humana. Uma razão que vai medir o mundo sensível e vai tentar entender se aquela razão se apresenta como verdade ou não. Há um estabelecimento aí de um novo confronto, né, onde o Kant apresenta a possibilidade da contingência, né? O que é contingente? É aquilo que eu vou entender a partir da minha ação no mundo. E um determinismo, a ideia de que todas as ideias, todas as verdades estariam estabelecidas anteriormente. Se a gente pensar em Sócrates, por exemplo, o que o Sócrates faz enquanto método filosófico? A maiêutica. A maiêutica é o parto da verdade. Quer dizer, a verdade já existia dentro desse ser humano. Já existia porque Platão vai dizer lá que existe uma reminiscência, uma necessidade de uma reminiscência. Né? As almas circulavam em torno dos deuses gregos e cada um desses deuses gregos carimbava a verdade nessas almas que, quando nasciam, esqueciam de tudo. Então era necessário para o filósofo fazer esse parto dessa verdade que já nascia com o ser humano. Para o Kant, não. Para o Kant, essa verdade é uma construção do próprio indivíduo. Parece óbvio, e é óbvio nos dias de hoje, porque o Kant vai trazer para nós de que o mundo da cultura, o mundo da moral, o mundo das regras, o mundo das leis é uma construção dos próprios seres humanos que se relacionam uns com os outros, tá? Então, não há um determinismo metafísico, além do físico. O que há é uma autonomia do ser no mundo. Duas palavrinhas que eu lembrei anteriormente: razão e autonomia. Razão como uma régua medidora de um mundo sensível que existe e se apresenta como realidade objetiva. Ele não despreza esse mundo sensível, ele não despreza esse mundo a posteriori, mas vai reconhecer na razão uma régua medidora, uma forma de medir essa realidade. Então o Kant estabelece aí uma grande ruptura com as formas anteriores de pensar, tá? Essa é a primeira parte do entendimento sobre o Kant. A segunda parte vai ser uma contribuição interessantíssima para nós, para a gente poder pensar a questão da moral, né, a questão das regras e de como Kant está presente na nossa vida nos dias de hoje, né? Até então a gente apresentou a crítica que ele faz a Descartes, né, e seu cogito, penso, logo existo. Portanto, o ser humano existe porque pensa, né, e a gente já chegou a antecipar alguma coisa sobre isso, né? O que o Kant vai dizer que o ser humano não existe porque pensa, né? Ele existe porque pensa a realidade. E pensar essa realidade que se apresenta objetivamente ou nesse mundo a posteriori é que vai determinar, a partir da razão, se aquilo que eu penso da realidade é bonito, é verdadeiro, é feio, ou é falso. Então, a falsidade, o que é verdadeiro, o que é importante
tudo aquilo que o ser humano vai atribuir como valor vai vir da própria razão, mas não uma razão dogmática, uma razão por si mesmo, mas uma razão que se refere ao mundo objetivo, ao mundo concreto, tá? Lembrando que o Kant faz uma separação entre vontade e desejo. Me parece, nenhum outro filósofo vai fazer essa separação. O que é essa separação entre vontade e desejo? É a separação entre o mundo dos homens e o mundo dos animais, né? Os seres humanos não poderiam agir movido por instintos. Os seres humanos não poderiam agir por desejos, né? Porque esses desejos não levariam ao ser humano ao reconhecer o mundo da cultura. E é no mundo da cultura que se estabelece a verdade. São nas relações humanas que estariam estabelecidas as verdades. Essas relações humanas onde se estabelecem as verdades são as relações que se estabelecem no mundo da cultura. Então, o que o Kant está dizendo para nós? Que a moral, que a ética, que o comportamento humano, que as normas e que as regras pertencem ao mundo cultural e não ao mundo do instinto, né? O mundo que seria o mundo animal, que seria um mundo determinado. O que é um mundo determinado? Aquilo que a natureza apresenta, que não há como lutar contra, porque é uma verdade estabelecida. Por exemplo, a sua vontade de ir no banheiro, ou a sua vontade de beber água, ou de comer, são vontades que não há possibilidade de se colocar contra. O que se apresenta para nós como no mundo da natureza está determinado. Não seria possível mudar a temperatura, mudar o clima, seria possível fazer adaptações para que a gente pudesse se adaptar ao clima. Não é possível dizer, por exemplo, que vou passar a semana inteira sem dormir porque vou ficar estudando filosofia. Você até pode conseguir passar acordado, mas vai ter uma hora que você vai cair. Isso é um determinismo da natureza. Não há possibilidade de lutar contra a sede, não há a possibilidade de lutar contra a vontade de fazer suas necessidades fisiológicas, porque esse é um mundo natural. Um mundo onde cada um teria uma função, como dizia o Aristóteles. Para o Aristóteles havia um cosmos, uma lógica de funcionamento, onde cada um dos seres humanos no mundo sensível iria tentar se enquadrar a esse cosmos, achando sua função no mundo. Mas existia uma lógica anterior. E essa lógica anterior é, de certa forma, uma determinação. Então, eu preciso fazer xixi, eu preciso beber água, eu preciso dormir, eu tenho necessidades que eu não posso lutar contra. E isso é a forma que se apresenta o mundo natural, o mundo da natureza. Os animais agem da mesma forma, independente do tempo histórico, independente do mundo cultural. Como é que latia, se existia cachorros há 500 anos atrás? Como é que latia o cachorro? Da mesma forma que late o cachorro no dia de hoje. E daqui a 500 anos, como é que latirá o cachorro? Sem nenhuma mudança, vai latir da mesma forma. Por quê? Porque o cachorro é um ser mergulhado no mundo natural, mergulhado no mundo determinado. Enquanto o ser humano, ele se apresenta de forma variada, dependendo do contexto que ele vive. Então, a nossa linguagem, a nossa língua portuguesa dos dias de hoje, certamente não é igual à língua portuguesa de 100 anos atrás, né? Palavras que são expressões da própria cultura, da própria relação entre os seres humanos. Então, ali estaria estabelecida a relação entre vontade e desejo. O mundo dos seres humanos deve ser o mundo da vontade, deve ser um mundo onde existem regras, deve ser um mundo onde existe moral. Vê que há aí
algo diferente daquilo que a gente falou no Nietzsche, né? O Nietzsche dizia que essa razão humana estabeleceria uma série de regras e de normas e de verdades que colocariam o ser humano numa condição de tristeza, né, de abandono do mundo real, de uma verdade ascética apresentada pelas religiões, onde o mundo real já estava determinado, já havia um destino para o ser humano e a felicidade só viria no encontro ascético, quer dizer, no abandono desse mundo real, e a felicidade só existiria no paraíso. O Nietzsche dizia então que deveria o ser humano se tornar além do homem, né? Superar toda essa moral que havia sido estabelecido. E o Kant, que é anterior ao Nietzsche, vai dizer que é a vontade humana, que é a ação dos seres humanos a partir da moral criada pelos próprios seres humanos, da moral criada pela cultura, que deveria ser referência, tá bom? O Kant vai dizer para nós que existe uma coisa chamada imperativo categórico. Um conjunto de categorias, né? Esse imperativo categórico vai ser um conjunto de categorias que devem se impor aos seres humanos e que é produto da própria relação, do próprio estabelecimento da vida humana, né? Então, o que é isso? No mundo da vontade, existe relações culturais, existe um entendimento de uma razão sobre um mundo concreto, de um mundo objetivo, e a partir dessa relação da razão humana com um mundo concreto, vão se criar valores. Esses valores vão se constituir como uma moral. E ao longo da existência humana, muitos desses princípios morais vão se tornar princípios éticos. O que são princípios éticos? São aquilo que o Kant chama de imperativo categórico, né? Então, imperativo categórico seria um conjunto de valores racionais que estariam acima dos seres humanos, né? Então, seria para o Kant a ética. Isso seria a ética kantiana. Imperativos categóricos. Valores e princípios que também estariam acima da cultura. E que os seres humanos que incorporaram a moral a partir da cultura teriam liberdade de escolha dentro da moral, de fazer a escolha entre agir moralmente e não agir moralmente. Mas que existe uma ética, um imperativo categórico, com um conjunto de princípios que estaria acima da moral. Para a gente entender isso, a gente vai fazer uma referência que é muito importante para nós, que é a questão dos direitos humanos. O que são os direitos humanos? É aquilo que está acima como padrão ético, como princípio. Desde lá da Revolução Francesa, no estabelecimento dos direitos do homem, até o estabelecimento feito pela ONU até os dias de hoje, como referências de comportamentos, existem imperativos categóricos. O que pode ser e o que não pode ser, independente do mundo concreto, independente do mundo cultural. Então, os direitos humanos dizem, por exemplo, que o corpo é algo inviolável. Eu só posso tocar em você se você der a permissão para isso, né? Então, isso é um princípio. No mundo da cultura, a gente observa que esse princípio é violado, né? O mundo da vontade, o mundo da moral, onde o ser humano é livre para escolher se age moralmente ou não age moralmente, isso não acontece. Por isso que existem os princípios dos direitos humanos, né? Princípios além da cultura. Se a gente observar no Brasil, por exemplo, existe uma violação permanente do corpo, né? Uma violação permanente dos direitos humanos. A violência contra a mulher, né? A violência contra aqueles que estão aprisionados, essas violências, como a violência a não
estabelecer direitos básicos para os seres humanos na prática, né? Então, existem violações dos direitos humanos, existem violações de imperativos categóricos, né? Categorias morais que se impõem aos seres humanos, em qualquer parte do mundo. No Oriente Médio, existem lugares onde as mulheres são proibidas de praticar esportes, no mundo muçulmano, né? Proibidas de dirigir, proibidas de ir a um estádio, proibidas de andar na rua sem a presença do marido, que é a figura da referência moral. Então, o que são os imperativos? O que é o imperativo categórico do Kant? É uma universalidade de valores que seriam independentes do mundo da vida real, do mundo cultural. Essa independência seria uma referência para que os seres humanos agissem em busca desses princípios. Se a minha moral pertence a um mundo cultural que viola imperativos categóricos, então eu deveria ter regras, ter leis que estabelecessem meu comportamento. Isso tem muito a ver com o direito, por exemplo. O direito são regras, são princípios, são imperativos categóricos. Mas esses imperativos categóricos nasceram aonde? Nasceram no mundo da moral, nasceram no mundo da cultura. Por isso você sabe, por exemplo, quando alguém é julgado, ninguém pode, por exemplo, dizer que não sabia que existia essa lei, que, portanto, você teria violado. Não é possível que você chegue num tribunal e diga: eu não sabia que não podia roubar, ou eu não sabia que não podia matar. Por quê? Porque isso está estabelecido antes, né? Está estabelecido no mundo cultural, está estabelecido através da educação, né? Então, a educação praticada primeiro pela família vai introjetando normas, introjetando valores, a ponto de você saber muito bem o que é certo e o que é errado. E o que seria a lei para o Kant? O que seria o direito para o Kant? Seria um imperativo categórico, seriam valores, seriam princípios que seriam referências de comportamentos sociais. Mas essas referências não surgiram do nada, nem vieram dos deuses, não eram metafísicas. Essas referências, esses imperativos categóricos, eles nasciam exatamente no mundo cultural, nasciam exatamente no mundo das relações entre os seres humanos. Então, o imperativo categórico é para o Kant uma referência sobre a existência humana. A autonomia do ser humano se daria agora que eu falo no século XVIII, a partir da razão como régua medidora. O mundo a priori mediria esse mundo que se apresenta, dizendo se é verdadeiro ou não é verdadeiro, se é bonito ou não bonito, e assim por diante. Uma outra palavrinha que é central nas questões do Enem que vieram sobre o Kant é a questão da maioridade. O que o Kant chama de maioridade? Maioridade da razão. Seria a base daquilo que a gente conhece e aprende em história, chamado de iluminismo, né? A maioridade da razão colocava o ser, o indivíduo como centro, e esse indivíduo não só como um centro do mundo, mas como um indivíduo também que interpretaria esse mundo. Enquanto na Idade Média a religião significaria a menoridade do ser humano, uma subordinação do ser humano a verdades metafísicas, o Kant vai dizer que agora, a partir do mundo, desse mundo que está sendo criado, que é o mundo moderno, a partir do século XVIII, do iluminismo, existe uma maioridade do ser, né, onde o ser se coloca como um agente nesse mundo, né? O ser humano individual é capaz
de dizer ele mesmo o que é certo, o que é errado, e ele não precisa de uma verdade que seja metafísica. Essa maioridade da razão significa uma superação da subordinação da razão a qualquer tipo de dogma, seja ele um dogma do racionalismo puro e dogmático de Descartes, seja ele um dogma religioso que se imporia para o ser humano. Esse ser humano, a partir do mundo moral, a partir do mundo cultural, estabeleceria suas próprias verdades, que o Kant chama de imperativo categórico, e que seria a ética kantiana, e que esse ser humano estaria agora numa condição de maioridade. Então percebe o seguinte, assim a gente começa a entender o que é ética e o que é moral. O que é ética? Princípios referenciais através do qual a gente age buscando esses princípios. Estão acima de nós, mas também são produtos dessa verdade criada no mundo cultural. E a moral? O que é a moral? A moral, ela varia de contexto histórico para contexto histórico. A moral varia de grupos culturais para grupos culturais. Aquilo que é certo para mim pode e não é certamente verdadeiro para um muçulmano. Aquilo que é certo para mim não é necessariamente certo para um argentino ou para um africano. Por quê? Porque são culturas diferentes. Então, no mundo da moral, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, mas isso depende do modelo cultural que a gente vive. E existe aquilo que é ético. O ético é universal. O que o Kant cria para nós são valores universais, valores que devem ser perseguidos pelo mundo da cultura, valores que não devem ser, de maneira alguma, a nenhuma cultura abrir mão desses valores. Então isso se refere a um conjunto de princípios éticos, e essa ética é sinônimo de imperativo categórico. Existem princípios que são inalienáveis para o mundo nos dias de hoje, embora nem todos concordem, embora nem todas as morais, nem todas as culturas concordem, que é um princípio, por exemplo, a inviolabilidade do corpo. Não é possível tocar no corpo do outro sem que haja a permissão do outro. Mas existem lugares onde existe a pena de morte como lei. Existem lugares como o nosso, onde não existe a pena de morte como lei, mas as ferramentas repressivas do próprio Estado acabam provocando mortes no mundo real sem que haja julgamento da própria lei. Então essa referência que a gente pode fazer no mundo concreto como exemplo, significaria ali uma referência ao mundo do direito, ao mundo da moral, em universidades, em faculdades de direito que são mais teóricas e menos pragmáticas, você estuda Kant como uma grande referência sobre a existência das leis que se dão no mundo moral e dos imperativos categóricos. E essas leis, no mundo moral, elas se transformam, Há 100 anos atrás não se pensaria na possibilidade de mulheres continuarem estudando até quando quisessem, ou que mulheres continuassem, ou que mulheres tivessem como, por exemplo, referência às suas próprias autonomias, uma maioridade diante do que acontecia há 100 anos atrás. Então, os princípios, eles também se transformam. Essa ética, que seria um imperativo categórico, também seria resultado do mundo cultural. Então, a partir do momento que a cultura se transforma, a partir do momento que a moral se transforma, esses imperativos categóricos vão se transformando também. Se minha avó dizia que gostaria muito de estudar, mas o pai dela tirou ela da escola na segunda série, na antiga segunda série primária, é porque a mulher cabia um outro papel social há 100 anos atrás, subordinada ao androcentrismo, ao machismo, a uma sociedade patriarcal. Bastava que a mulher casasse para ter o seu papel social.
Hoje isso é impensável e aí vocês, mulheres, meninas, estão aqui construindo sua maioridade, sua autonomia. Então, essa vida no mundo cultural, essa vida no mundo moral, certamente interfere na mudança dos imperativos categóricos. E, de certa forma, é isso que o Kant, de uma forma resumida, é isso que o Kant apresenta para nós.